Olá, queridos e queridas ouvintes do nosso Brasil. Está começando mais um episódio do Entre Ele e Elas, aqui na TV Movimento e no YouTube também. Quero cumprimentar as minhas queridas companheiras aqui de bancada. Oi, Gabi. Olá, Távila. Oi, Sussu. Olá, pessoal, tudo bem? Gente, nós estamos aqui no nosso segundo episódio dessa temporada na TV Movimento. Nós somos três amigas reunidas que foram transformadas e tiveram todas as áreas das nossas vidas transformadas. E hoje o nosso intuito é trazer muita informação para você que está aí do outro lado, em todas as áreas da sua vida também, principalmente à luz da palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui com um tema um tanto quanto delicado, mas muito polêmico e muito presente na vida das mulheres também. Hoje nós vamos falar sobre estética. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Laura Tavares. Ela é farmacêutica, especialista em estética avançada. Oi, Laura, tudo bem? Seja muito Olá. bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa em recebê-la. Eu queria que você se apresentasse rapidamente para a nossa audiência, falasse um pouquinho do seu trabalho, como que funciona hoje. Então, eu tenho uma clínica de estética, trabalho já há 8 anos na área, sou especialista em estética avançada. Então, comecei ali há muito tempo atrás, quando ainda não era conhecido nem tanto acessível os procedimentos estéticos para as pessoas. Então, eu venho acompanhando desenvolver a aceitação das mulheres, principalmente, nesse quesito de se cuidar, tá cada dia mais em alta esse tema sobre o cuidado, tanto facial quanto corporal, saúde mental. E hoje eu já trabalho com outros profissionais também na clínica, sou mentora de outros profissionais também que trabalham com harmonização facial, com harmonização corporal. Tenho o meu marido, que é meu sócio, também trabalha junto comigo nesse propósito de melhorar a vida das mulheres através da autoestima e também desenvolver carreiras de profissionais que também têm o mesmo propósito. Hoje nós temos cursos digitais também, atendemos muitas mulheres também em Brasília e ganhando cada dia mais experiência e fazendo cada dia mais amizades. Uau, que Arrasou. incrível! Doutora, nós estamos hoje cada vez mais em uma sociedade onde nós buscamos por recursos estéticos e cada vez mais cedo também, né? Antigamente nós tínhamos ali a ideia de que a partir de uma certa idade, 40, 50, que seria o ideal para começar esses recursos. Mas não, hoje nós estamos vendo meninas até de 20 e poucos anos que já procuram esses recursos estéticos. E aí, com toda essa questão da internet, de toda a influência que a gente vive, existe um limite entre o autocuidado, já vamos logo começar com a bomba, né? Existe um limite entre o autocuidado e o exagero estético? Depende do ponto de vista da pessoa. Por quê? Existem aquelas pessoas que têm uma opinião de que o pouco para ela já é muito, e aquela que para o muito, muito ainda é pouco. Existem cálculos que a gente faz no facial para saber, né, as proporções. E isso é até mesmo já comprovado cientificamente, as proporções, existem proporções mais harmônicas. Uhum. Então a gente tem aí, de fato, um padrão. Mas a opinião de cada pessoa é que vale mais, né, na minha opinião. Então, às vezes eu escuto uma pessoa falando, nossa, mas fulana colocou muito, está muito exagerada. Eu falo, provavelmente ela está achando muito bonito. E é assim que ela queria estar. Por quê? Porque procedimento estético, ainda mais relacionado à face, é muito difícil você deitar na maca, levantar, tomar um susto e não saber que iria ficar daquela forma. Né? Quando você faz de forma correta, tem um planejamento antes, tem um planejamento de quantidade, então a quantidade é que faz o exagero ou não, né? Então depende muito mesmo, não existe agora um padrão de limite. Existe uma opinião quase que unânime, né, sobre rostos muito inchados, bochechas muito maiores, lábios muito projetados, muito volumosos. A maioria das opiniões é que já não é tão bonito, já não é tão estético.
Mas esse limite mesmo, De forma cada palpável não tem, pessoa vai depender. uhum, Cada um dita o seu modelo. O seu limite. exatamente. Doutor, e assim, a gente escuta muito quando se trata de harmonização facial, nós escutamos muito que hoje as mulheres, os homens também, mas mais as mulheres, que eu acho que é o maior público, né? Uhum. Não tem mais, assim, a sua singularidade. É como se todo mundo tivesse o mesmo rosto. Isso acontece mesmo? Isso é real? Isso é mito? Isso é para tirar o poder, a funcionalidade da harmonização facial? O que a senhora acha? Eu já ouvi muito falar disso. Ah, mas tá todo mundo ficando com o mesmo rosto, com a mesma cara. Eu não concordo muito, né? Porque cada pessoa, cada rosto, pelo menos pra mim, ele é único, né? Cada pessoa, ela é um planejamento diferente. O que acontece, na verdade, pra mim, é que com o processo de envelhecimento que as pessoas vão ficando iguais. Porque o processo de envelhecimento, ele é muito parecido de uma pessoa para outra. Por quê? Porque a gente logo observa que tem as marcas do bigode chinês, né? Da marionete. Então, se você for parar pra pensar, se a pessoa não faz nada, todas vão ter bigode chinês, vão ter marionete, vai ter um lábio mais fino, vai ter uma olheira mais marcada, bolsas nos olhos. Então, de toda forma, todo mundo no final vai acabar ficando igual. Mas quando você faz a harmonização de forma natural, então você consegue prevenir isso não acontecer e consegue sim ter a sua singularidade. Eu acredito, eu não vejo muitos rostos muito iguais. Existem pessoas que são parecidas, existe aquele padrão e a moda, né? Existe aquela moda, às vezes, que o louro tá mais em alta, então tá todo mundo com cabelo louro, né? Então existe, às vezes, aquela moda em que tá todo mundo com lábio volumoso, tem a moda da sobrancelha. Para pra pensar, nos anos 90, a sobrancelha bonita era uma sobrancelha bem fininha. Todo mundo arrancava os pelos da sobrancelha. Fazia só uma pintura ali. Hoje, quem diria, nos anos 90, alguém pensar que nesse ano de 2023 para cá, é bonito uma sobrancelha grossa com os pelos grandes, que dá até para pentear. Então, existe a questão da moda também, não só de procedimentos, mas tipo padrão realmente de rosto. E a senhora acha que, senhora sim, em respeito, né, porque aqui é com a mesma idade, isso também é moda? A harmonização facial é uma moda que vai passar ou você acha que isso é uma tendência que chegou para ficar? Eu acho que é uma tendência que chegou para ficar, assim como a cirurgia plástica, que tudo começou ali, né? Tem muitos anos que se descobriu que você pode melhorar o corpo de uma forma rápida e que você não conseguiria de outra forma, através, muitas vezes, da dieta ou do exercício. Não tem como, né? Aumentar os seios, por exemplo, dessa forma. E é uma coisa que se estabeleceu e que foi aceito pela sociedade, pela população. E eu acredito que a harmonização facial também. E eu acredito que cada vez mais ela vai ser mais aceitável. Até porque no começo, lá atrás, às vezes até as pessoas até negavam que fazia. Assim como a cirurgia, às vezes a pessoa negava, colocou um silicone. E agora não, agora todo mundo fala bem abertamente. Eu acredito que vai surgir mais tecnologias, mais produtos, eu acho que só tem a evoluir. Rapidinho, amiga, só é porque tem muito a ver com essa pergunta que a Suelen fez, porque assim, no início da harmonização facial, doutora, a gente não pode negar que estava tendo uma harmonização padrão. Nem todo mundo precisa de mento, nem todo mundo precisa de malá, nem todo mundo precisa de certos pontos que a harmonização, ela traz. Claro que agora a gente está vendo um caminho de volta. Nós estamos vendo realmente a individualidade. Mas a Su fez a pergunta para a senhora, né? Em relação a... Se virou um padrão, né? Estava todo mundo com a mesma cara. No início não estava não, doutora? Eu acredito o seguinte também. É igual também eu ensino para meus alunos. Antes, existia muito a técnica padrão. Então, ia fazer um malá, era bem provável que o profissional fazia a mesma técnica em todo mundo. E aí poderia ficar um pouco parecido. Hoje, os profissionais já têm mais uma noção de não
precisar seguir essa regra da técnica. Vou fazer uma lá, então eu tenho que fazer um X aqui no rosto, daí a partir desse X eu coloco 0,2 aqui, 0,3 aqui. Não existe mais essa regra hoje. Então, mas também entrou muito na moda, eu acho que o preenchimento labial, que é o que mais chama atenção, na minha opinião, no rosto, nariz fininho aqui, e eu acho que como tá ali no centro do rosto, e técnicas parecidas, formatos parecidos, que trouxe essa opinião. Nossa, todo mundo muito parecido um com o outro. Eu acredito que foi mais em relação a isso, a questão de técnica. Mas hoje está melhorando bastante. E também a gente viu muitos famosos que realmente ficou exagero, mas também, o que acontece muito? Não tem como falar de estética sem falar de saúde. Então, tem procedimentos que, dependendo da saúde da pessoa, dependendo da imunidade, se ela sofre oscilação de imunidade, acaba que o preenchimento com ácido hialurônico é o que mais mostra quando o organismo está tendo alguma inflamação, está acontecendo alguma coisa. Então, às vezes, ainda mais os famosos que estão muito na mídia, muito em alta, mostrando o rosto todos os dias, muitas vezes ele estava passando por aquela situação, o rosto estava inchado e já se tomava aquilo como o resultado final. Ou às vezes era um processo ainda de acomodação do produto, ou muitas vezes ela estava passando por esse processo de sobrecarga, de inchaço momentâneo devido à questão da imunidade. E aí acontece de quanto mais produto a pessoa tem, mais vai aparecer esses sinais. E então, eu tenho pacientes que sofrem com isso, também é muito relacionado ao estresse, em quem trabalha muito, e eu realmente falo, olha, às vezes não vale a pena ter muito produto, ou às vezes é melhor nem ter, se a pessoa passa muito por essa situação, porque se você tem uma imunidade baixa, você não sabe. Você vai saber quando você pegou uma doença, quando você pegou uma virose, quando gripou, com alguma infecção. Quando você tem um preenchimento no rosto, o primeiro que sinaliza é o preenchimento com ácido hialurônico, é o ácido hialurônico que já sinaliza. Então, tem pessoas que sofrem com isso, com essa oscilação. E aí, às vezes, realmente não vale a pena ter, porque nunca vai se ver um resultado bom e um resultado final de como é ele sem nenhuma influência interna no próprio organismo. Eu acho interessante essa fala da senhora, porque, de fato, quando a gente olha, principalmente nas mídias sociais, tem umas carinhas, uns rostos aí, que você fala, pesaram a mão, né? E aí, é bom esse olhar de que não é só o profissional e o quanto profissional, apesar que eu sei que tem profissional que pesa a mão. E aí eu quero trazer duas falas. Uma que a senhora citou, que quando o paciente senta na sua mesa, ele meio que vai ditar ali o caminho, porque é um gosto pessoal, eu concordo. Cada um, às vezes, tô me achando linda e a outra pessoa tá ali, pô, não ficou bacana, não ficou legal. Mas eu percebi que na sua bio do Instagram tem uma fala assim, eu cuido da sua identidade. O profissional, o que a senhora acha mais adequado? O profissional seguir todo o desejo do paciente ou trazer isso para a mesa? Porque tem a questão da saúde mental, inclusive, que às vezes a pessoa está querendo mudar tudo. Isso é a questão de identidade enfraquecida. E como que o profissional da estética lida com isso hoje em dia? Se você tem alguma experiência para poder compartilhar com a gente também. Cada pessoa a gente tem que conhecer bem a fundo, né? Então, sempre tem que passar por uma avaliação. E a avaliação, na consulta, a gente faz perguntas relacionadas à saúde e você acaba conhecendo o organismo da pessoa por um todo, né? Quais medicamentos que ela toma, quais são os hábitos, se faz exercício, se não. E você vai conversando ali. Eu não gosto muito de já começar fazendo muito procedimento num dia. Eu falo que é construção, não tem porquê. Então, aí, a partir daí, você já analisa até a ansiedade da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa faz uma consulta e se prepara para naquele dia ela realizar o procedimento, seja uma toxina botulínica, só isso que é simples, ou então às vezes uma harmonização facial mais elaborada, ou às vezes algum tratamento que requer várias sessões de retração de pele, rejuvenescimento. Quando é assim, quando é um procedimento que eu vejo que não vai ter uma mudança de rosto, ou seja, eu vou só fazer
uma produção de colágeno, firmar a pele, não vai ter uma mudança de fato da identidade, ela não vai passar por um processo de inchaço, hematoma, nem nada, tranquilo. Agora, quando é um procedimento assim, que tem esse processo de que, às vezes, um laser, por exemplo, que ela vai ficar com o rosto, às vezes com aparência de queimado, um peeling que pode descamar. Então, eu acho que tem que alinhar a expectativa e a pessoa entender aquele processo que ela vai passar para depois ela não reclamar ou não se sentir assistida, da mesma forma que em quantidade de procedimentos que realmente pode mudar o formato da face. Então, quando é assim, eu costumo fazer passo a passo. E você acaba tendo uma assinatura. Então, a minha assinatura é mais voltada para a naturalidade. E eu acabo atraindo paciente assim, que quer realmente pouco, que quer fazendo aos poucos. Eu falo, não tem por que começar com muito. Eu até brinco dizendo assim, gente, a harmonização facial é como você ter o cabelo preto e querer ir pro salão e sair de lá platinada. Não vai gostar. É bem fácil levar um susto, ter uma diferença muito brusca. Então, é melhor você fazer aos poucos, porque chegou ali, tá bom, gostei. Se eu vejo que a pessoa tá querendo demais, igual você iniciou a sua fala, eu alerto um pouco. Olha, mais do que isso, eu acho que pode ficar exagerado. Ou então também a gente analisa o porquê da pessoa tá querendo fazer isso. Acabou de passar por uma separação, o ex arrumou uma atual, sabe, tá querendo provar alguma coisa para alguém. E aí a gente vai conversando, né, com a pessoa e alinhando. Mas teve muitas já que eu falei, não, eu acho que mais do que isso não é preciso. O que eu proponho é esperar um pouco, se a pessoa realmente pensar uma segunda vez e achar que quer colocar mais, ela gosta daquele jeito, daí a gente pensa se faz ou não. Show. Eu quero provocar mais um pouco, ainda dentro desse assunto, na sua visão dos seus colegas. Porque, querendo ou não, é uma empresa. E o profissional vai ganhar se ele fizer o procedimento. Você avalia que o mercado ele tem mais agido com ética, considerando que pessoas precisam não necessariamente daquele procedimento no momento, mas talvez buscar uma outra ajuda profissional de saúde? Ou vai fazer, não, senta aí, você quer essa boca? Eu vou colocar a boca. Quanto que você quer? Você consegue perceber isso no cenário atual, se houve uma melhora ou se ainda é algo que é crítico? O que eu vejo muito, eu inclusive já até cheguei a perguntar para psicólogos, então como é que eu faço para falar com jeitinho para aquela pessoa que não é comigo, que ela deve ir para uma outra profissional, mas são poucas que aparecem nesse sentido. Em questão de profissional querer o lucro, vai muito às vezes do profissional que só trabalha com aquilo. Porque, por exemplo, se eu não tenho essa alternativa para você, ou essa alternativa eu não acho legal, mas eu tenho outra coisa para te propor, né? Porque realmente, se for parar para pensar, a pessoa que quer gerenciar o envelhecimento ou quer reverter, por exemplo, um quadro de envelhecimento, tem muitas camadas para trabalhar. No rosto, a gente tem osso, músculo, gordura e pele. Então, a gente tem que tratar ali o máximo de coisas possível. Então, às vezes, é mais fácil o cliente, o paciente, não entender que ele precisa de muito. E, às vezes, realmente é necessário muito. Então, por exemplo, um rosto para mim, até 10 seringas, até 10 ml de preenchimento, para mim não é exagero. É uma quantidade, muitas vezes, insuficiente, ainda mais se tratando de um rosto de 40 mais. Não que eu faça 10 em todo mundo, chegou tem que ser 10. Não, eu gosto de fazer tratamentos de rejuvenescimento, fazer ali um estimulador de colágeno, as tecnologias. Então, eu tento primeiro criar a consciência e o paciente tem que concordar comigo. Se não concordou, nós vamos fazer aquilo que está preparado para fazer, porque tem que ter certeza. Eu falo, a pessoa tem que fazer comigo, é igual Deus. Deus te deu o livre-arbítrio. Você
tem a escolha de amar Deus ou não. Não quero que você ame ele por obrigação. Também não quero que a pessoa faça um procedimento comigo só porque eu estou dizendo. Eu quero que ela acredite naquilo e realmente queira aquilo e tenha esse poder de decisão se vai fazer ou não. Mas, então, entra nessa parte de que parece que os profissionais estão empurrando muita coisa, mas na maioria dos casos, realmente a pessoa precisa de muita coisa, principalmente se ela não fez nada até lá, até chegar naquela idade. Né? Uma pessoa de 50 anos, a gente já tem que tratar musculatura, já tem que tratar atrofia de gordura, já tem que tratar a pele, e a pele tem 3 camadas, às vezes eu tenho que trabalhar a profundidade da pele, depois a superficialidade da pele, né? Tem o fotoenvelhecimento, tem o envelhecimento natural, então tem muita coisa envolvida. O ideal é quanto antes começar. Então, as pessoas estão começando cada vez mais cedo, mas de certo modo é o mais ideal para prevenir que lá na frente tenha que fazer muita coisa ou pareça ser muita coisa. Então, na minha opinião, são menos os profissionais que estão... Lógico, né, que tem um profissional que visa o lucro, ganhar dinheiro e tudo mais, mas é porque é satisfatório, às vezes, para um profissional realmente trazer uma transformação mais visível. Se a pessoa vai lá e só trata o bigode chinês, mas ela tá com o restante do rosto todo caído, para a pessoa... às vezes está suficiente, mas o profissional olha, nossa, mas tinha tanta coisa ainda para melhorar que poderia ser feito, né? E a gente tem esse papel de realmente falar para a pessoa tudo que é necessário, para depois não dizer, olha, eu te avisei, né? Não me disseram que eu precisava disso. Doutora, quando a gente fala em visagismo, a gente estuda todas as proporções da face, né? Então, por exemplo, até hoje em dia, para um corte de cabelo, existem especialistas que estudam a proporção do rosto, os terços, o tipo de rosto. Eu acredito que na harmonização facial também é dessa forma. Então, eu quero fazer algumas perguntas. Quando chega uma paciente no seu consultório e ela está decidida a fazer certos procedimentos, né? Vocês dão essa orientação de forma técnica, falando, olha, o mais indicado para você seria isso, ao invés disso, você falou que trabalha com uma construção, né, e tudo. Se vocês dão essa orientação, eu acredito que sim, e se na maioria dos casos elas aceitam, ou se elas falam assim, não, mas eu quero. E como que a gente consegue equilibrar o fato de querer melhorar a aparência e não sair todo mundo padronizado, porque o que acontece? Quando a gente estuda até em beleza feminina e beleza masculina, existem características específicas. Isso. Por exemplo, o rosto da mulher, ele é naturalmente mais fino. Isso. E a gente tem visto muitas mulheres colocando Torno, mandíbula. Isso, a mandíbula proeminente, que é uma característica do rosto masculino, é a força do rosto masculino. Então, assim, eu queria saber se dentro do consultório vocês passam essas orientações e como que a mulherada recebe isso, né? Porque, assim, eu pelo menos vejo, né, várias médicas, biomédicas e, enfim, especialistas da área que trabalham com isso, mas quando a gente vê o antes e o depois, o olho vai direto, já tá lá, uma mandíbula marcada. Será que a mulherada tem essa noção de que existe não é que existe um padrão, mas existe características da beleza feminina e características da beleza masculina, e se dentro do consultório vocês conseguem levar tudo isso para as pacientes? Isso que você falou entra em tanta coisa, mas tanta coisa. Entra principalmente no fato de que tem mulher que não quer ser tão feminina. É isso que eu ia falar. É só você olhar a mulher que treina o corpo musculoso. Tem mulher que quer um corpo tão musculoso quanto do quanto um homem. masculino. Mas isso é a maioria? Você acha que elas não querem por quê? Elas têm a consciência você acha que elas têm a consciência disso? Entendeu? De tipo que elas assim, estão perdendo a feminilidade você dela. você acha que elas têm a consciência de que, de certa forma, claro que nem todas, né? Mas a gente tá aqui falando dos exageros. Mas é porque, de fato, tem mulheres que não precisariam. E a gente vê muitas que estão colocando. A senhora acha que elas têm a consciência disso?
Eu acho que é bem equilibrado e vai muito do público. Por exemplo, o meu público não busca muito isso. Mas eu tenho colegas em que eles trabalham basicamente com estruturação da face com ácido hialurônico. Muitas mulheres me procuram por questão de rejuvenescimento, de pele, já uma pegada mais natural e menos transformação. Mas o que acontece? A mulher, ela está cada vez mais dona de si. Muitas mulheres hoje são líderes, muitas mulheres hoje evoluem carreiras e ocupam cargos que antes eram só de homens e tudo comunica. Tudo, a cor, o formato do seu cabelo comunica, a cor, o formato dos seus olhos comunica. Então, um rosto arredondado, com queixo retraído, ele vai comunicar realmente uma inocência. Ótima, mãe! Uma inocência, uma delicadeza, Mas até uma certa fragilidade, porque a mandíbula no homem, se a gente for estudar, ela traz força. Isso. Por isso que o homem que tem uma mandíbula mais marcada, um rosto mais quadrado, ele passa uma imagem, um simbolismo de força. Isso Então a mesmo. gente já tá entrando na questão comportamental em relação. É igual você falou. Abrange muito muitas além. áreas, isso mesmo. Por isso que eu tô perguntando se elas têm ciência As pessoas não têm ciência. Pois é. Nenhuma tem ciência disso. disso, exatamente. Isso são É o que eu coisas acho que o também. nosso inconsciente capta. Mas assim, mas as pessoas não enxergam. Enxergam, embora ela não saiba. Então, muitas vezes a mulher, ela tem um cargo de líder em que ela lidera só homens. Como é que ela vai ser respeitada? Não é que ela tem que fazer uma harmonização, mas ela não pode ser feminina, não pode ser inocente, ela não pode falar com a vozinha baixa, um rosto baixo, porque inconscientemente eles vão captar essa imagem e talvez não a respeitem. Então, às vezes é necessário, e eu pergunto nesse caso, porque eu já estudo mais essa parte em relação à imagem, ao que o cérebro capta com isso, com aquilo. Então, eu falo, olha só, o que você quer comunicar? Então, eu tenho corretoras de imóveis que tem que vender apartamentos, imóveis, casas de luxo e ela vai tratar disso com o homem. Né? Então, aí ela já tem que estar realmente bonita, tem que ser, né, obrigatoriamente bonita, chamar atenção, falar bem, falar alto, ter uma postura, ter todo um conjunto. Não é só a harmonização. Eu acredito até que a harmonização é uma pincelada, é algo assim como um adereço aí em todo o conjunto que tem que ter. Então, hoje em dia se fala muito de comportamento e imagem intencional, porque justamente a pessoa, ela agora sabe, algumas sabem, como que ela deve se comportar, como que ela deve se vestir, como que ela deve se movimentar e falar, para poder transmitir a imagem que ela quer, não enganando, mas mostrar o que de fato ela tem dentro do coração dela, porque a gente vê muitas pessoas muito boas, mas que não sabem disso, não sabem a imagem que passam, e às vezes elas perdem credibilidade por isso. E não adianta, porque as pessoas elas captam isso. Um exemplo também, você olha uma mulher mais velha, já passou por todos os processos de envelhecimento, você sabe qual a idade que ela tem. Você vê qualquer pessoa, você sabe dizer mais ou menos a idade que ela tem. Mas por que você sabe? Ninguém diz, nossa, aquela mulher com certeza ela deve ter uns 60 anos, porque ó, a bolsinha aqui no olho dela já apareceu, porque ela já tem uma ruga lateral aqui do sorriso, porque o contorno dela já diminuiu, porque o lábio dela tá um pouco enrugadinho, olha só, tipo, já apareceu a bigode aqui, a marionete. Ninguém fala assim, mas você sem saber, você captou que aquela pessoa tem aquela imagem, né, tem aquela idade. Então, se a pessoa encontrar um bom profissional, né, e ela souber também o que ela quer passar, ela pode usar isso como benefício. E às vezes colocar uma mandíbula vai ser um benefício para ela. De forma que não fique exagerado, claro, né? Porque tem o equilíbrio. A mandíbula não pode ultrapassar o malar. Né? O rosto da mulher é igual o corpo, né? De violão. Tem que ter aquele blush marcado. A gente usa maquiagem para isso. É para poder mudar um pouco esse formato. A gente coloca o blush na maçã do rosto, por quê? Porque é bonito ter a maçãzinha do rosto, né? Maçãs proeminentes, bonitinhas, arredondadinhas.
são maçãs de pessoas jovens, né? Enquanto a gente é jovem, a gente tem tudo bonitinho aqui. Então, por que que a gente usa o contorno hoje agora também, né? Na maquiagem, para afinar um pouco o nariz, para poder definir o contorno. Embaixo da mandíbula também se usa o contorno da maquiagem por conta disso. Então, cabe também à pessoa a buscar o que de fato ela quer e se aquilo vai ser bom para ela ou não. Eu acredito também, doutora Laura, que hoje tem esse público, mas tem muitas pessoas que olha, isso não é a minha pergunta não, tá? Tô só que olha e fala assim, nossa, o cabelo partido no meio é bonito, tá todo mundo usando, eu também quero. Só que às vezes a pessoa não tem consciência de que nela não vai ficar legal, de que para ela não vai harmonizar. Ao invés de harmonizar, vai desarmonizar. E aí eu acho que o que a Tabla estava trazendo muito é isso, assim, também. Porque às vezes, claro que tem as pessoas que fazem isso de forma intencional, e aí tá tudo bem. Mas tem gente que só tá seguindo a boiada, Nada. entendeu? Tá Que todo é o que eu mundo acredito. fazendo, eu vou fazer também. Poucas pessoas têm a consciência do que, de uma, assim, 100%, pouquíssimas, né? Mas vamos colocar de 70% a 80% do que a imagem dela tá passando. Porque existe como você passar uma imagem de poder, de credibilidade, de autoridade, sem necessariamente precisar harmonizar o rosto. É, igual eu falei, né? a harmonização, ela é a pincelada, pode ser né? Ela é um adereço todo. Mas o que eu Será achei que vale a pena, né, mexer tanto até mesmo pra porque causar um impacto até mesmo ali porque momentâneo? essa mulher, ela tá fora do ambiente de trabalho, ela tem uma vida fora disso, e será que fora disso ela quer continuar passando isso? Será que fora do ambiente de trabalho ela quer continuar passando força, ela quer continuar passando credibilidade, poder, autoridade, né? Nem 100%. Na verdade, eu até respondo essa pergunta que não, né? Isso falando da mulher, do papel primitivo dela mesmo, da característica emocional primitiva da mulher. Mas o que eu vejo é exatamente o que a Suelen está falando, é um efeito manada. As pessoas, elas vão vendo o que as outras estão fazendo, o que está em alta, o que está na moda, e elas vão replicando, e elas não sabem o que elas estão fazendo no rosto. Consequências. Exatamente. Por exemplo, quando eu fiz o curso de consultoria de imagem, a gente tem um módulo de visagismo. E a nossa visagista, ela explicou sobre a questão da boca. A senhora é especialista em boca, né? Se você tem uma boca pequena, com dentes pequenos, você tem que respeitar a proporção da sua boca. Então, você tem que respeitar a quantidade de ml que você vai colocar. Se você for mexer no tamanho dos seus dentes, você tem que respeitar. Porque a gente pode acontecer de ter uma mulher com a boca pequena e os dentes grandes. Isso vai causar um ruído. E aí, foi igual a senhora falou, você vai olhar, você não vai saber o que é o seu cérebro, mas você vai ver que tem alguma coisa que não tá ornando. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo hoje em dia ainda, por mais que os profissionais estejam voltando para a naturalidade, a gente tem visto muito isso. Deus, a gente tá, né? Graças a Deus. Precisa não. Mas olha só, por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, nossa, mas dura tão pouco, né? Ai, daqui a um ano vou ter que fazer de novo, toxina botulínica, é 4 em 4 meses. Eu falo, mas que bom que não é pra sempre. Graças a Deus, Eu falei, e aquelas mulheres que fizeram a tatuagem, uma linha na sobrancelha nos anos 90? E agora, como é que elas estão? Nos laser, mas esse ainda tem como voltar. Mas só que aí depois, doutora, que expandiu, né? Depois que expandiu a pele já era, né? Assim, tem que ficar mantendo sempre aquele volume, né? Não, pelo contrário, isso que eu tô dizendo. Tipo assim, uma hora vai acabar o efeito. Já não gostei, a moda passou, fiz igual a minha amiga fez, que tava com o cabelo cortado no meio, não gostei, posso voltar. Né? Então, eu acho que já vale a pena, às vezes, a tentativa. Ai, não vou fazer porque eu tô com medo, vai que fica feio. Ai, não vou fazer não sei o que. Às vezes é pior não fazer. Por quê? Porque se ela faz e dá certo, e ela encontra a autoestima, ela eleva aquela autoestima dela, ela trabalha outras coisas nela, ela vai ter muito mais benefício do que não fazer. Não deu certo, fiz o botox, fiquei com a sobrancelha lá em cima. Tá, vai sair.
entendeu? Daqui uns dias, né? Você não faz mais. Também eu. Entendeu? Agora- E o comportamento em relação da mulher, existe várias opiniões, mas, por exemplo, eu sou cristã, então eu penso que a mulher, principalmente no casamento, ela tem o seu papel, né? O homem e a mulher, cada um tem o seu papel, mas não é isso que a gente vê, né? A teoria é muito bonita, mas na prática, hoje em dia, nesses tempos de atualidade, a gente vê a troca de papéis. Então, a mulher, ela vai, às vezes ela quer ser mais masculina em todos os âmbitos da vida dela. Às vezes é uma mulher separada que ela precisa ser mais Que ela firme, mais precisa. forte. Ela precisa. Uhum. Ela precisa ser. Justamente. Que é diferente de querer ser. Então, assim, se for parar pra pensar, né, não é a harmonização facial que tá errado muito lá atrás. Já é todo um contexto. Já, né? já estragou lá atrás. Veio bagunçar. E não se fala muito disso, né? Sim, exatamente. Muito pelo contrário, se vem aumentando mais o feminismo, mas muitas mulheres não entenderam o que é o feminismo, né? Não é o contrário do machismo, não é eu querer ser igual ao homem, não é querer eu ser mais do que um homem, provar que eu posso não, são papéis diferentes que se complementam, mas infelizmente na sociedade, no comportamento que a gente vê hoje, muitas vezes não é assim que acontece. E isso impacta em tudo, na forma de se vestir, né? Antes as mulheres só usavam vestidos, por que as mulheres também hoje usam calças? Né? Então é isso, vai mudando até quando Jesus voltar, e tem que voltar logo, porque, meu Deus do céu. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Ó, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que tá super em alta, assim. Quando se fala em harmonização, eu acho que esse é o tema que tá mais em ascensão, principalmente nas nossas redes sociais, que é a harmonização glútea, né? O bumbum GG. O sonho de toda mulher. Toda mulher quer o quê? Cinturinha. Verdade. E bunda grande. Amiga, aí é possível. Pois é, gente, essa tecnologia tá... Agora, a minha pergunta é que a gente tem visto muitos profissionais promovendo o PMMA. Qual que é a sua opinião, doutora Laura, sobre a harmonização glútea com PMMA e se, né, enfim, se você for a favor ou contra, quais seriam os outros métodos para fazer essa harmonização? Que fica lindo, gente. O bumbum preenchido é outro bumbum. redondinho, né? Fica desenhado. Fica fofo. É verdade. Eu não uso o PMMA. Por quê, doutora? Pelo risco e também por ser uma coisa definitiva. Então, eu tenho medo do definitivo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. Eu nem vou lembrar do paciente, mas o paciente vai lembrar de mim se ele tiver alguma intercorrência. Então, já teve outros procedimentos definitivos que eu deixei de fazer, que inclusive era procedimento que até gerava mais lucro para a clínica, mas eu falo, eu não sei a consequência disso daqui 10 anos. Se eu faço harmonização facial hoje, né, então eu vou acompanhando essa pessoa e vai ter um tempo de degradação do produto, eu vou conseguindo fazer a manutenção. Se eu faço um procedimento que é definitivo, você não precisa mais voltar em mim. Então, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu tenho até medo de procedimento novo. Até falo, eu sempre vou ser aquela profissional que vai estar imitando alguém, porque vai estar imitando os outros, porque eu nunca vou ser pioneiro em nada. Quando aparece alguma coisa nova, eu espero aquilo ali validar no mercado, se muita gente fez, deu certo, se foi aceito pelas pessoas, se o resultado lá na frente ficou bom, aí sim a gente ainda testa lá na clínica, a gente faz nas amigas e tudo mais, para poder a gente ter a nossa própria opinião. Então, existem muitos riscos em relação ao PMMA, isso é fato, né? Se fala que, mas é porque agora tá reformulado, tá melhor, tá e tal. Não, mas é porque antes era tão ruim, mas tão ruim a forma como era a fabricação do PMMA, que agora realmente, de fato, tá melhor. Né, porque existem os padrões de qualidade que agora estão sendo mais vistos. Mas eu acho um risco alto. O fato dele estar melhor não tornou ele elegível para ser a primeira escolha, Para ser a primeira escolha. Ele não foi um procedimento, aliás, não foi um produto criado para isso. Para fazer implante em relação à estética. Então, eu não concordo, eu acho que existem outras formas. Apesar de que as únicas coisas que volumizam muito o bumbum, eu quero realmente um aumento considerável, realmente, de fato, é só o PMMA que consegue, por conta do custo dele, que ele é um custo barato,
Então, você consegue, o profissional consegue comprar, né? E colocar uma quantidade muito grande por ser barato para o profissional, não para o paciente. Então, consegue ali colocar um volume bom, ou um silicone, ou então o próprio enxerto de gordura. Se quer volume, é isso. Não tem, realmente. Quando vai Tudo preencher com preenchimento de ácido hialurônico, por exemplo, tem que colocar muito, e às vezes sai mais caro, às vezes com PMMA, e ele degrada com o tempo. É. Então, O silicone tem alto índice de rejeição no glúten. também. Silicone fica Outro, uma bola, porque é não uma fica coisa bonito. que você tá O sempre... mais bonito é o PMMA, não tem pode correr. Aí Infelizmente. é coragem, porque... Eu acho que PMMA e enxerto de gordura estão no mesmo nível, porque depende muito de como o profissional vai colocar. Porque se também coloca o PMMA, é mais o mérito do profissional do que o próprio produto, né? Que depende da forma como ele vai colocar, onde vai colocar, onde vai desenhar. Porque como também um rosto, o bumbum também é diferente, né? De cada mulher. É. Às vezes é mais fundinho do lado, às vezes é mais fundinho embaixo, né? Precisa deixar mais arredondado de certa forma. Então, eu até falo, às vezes vale a pena financeiramente, talvez, se quer algo definitivo e com volume maior, fazer uma lipo, fazer um enxerto de gordura, apesar de também ser arriscado, mas eu acho que menos que o PMMA, às vezes, talvez saia até mais barato. É, porque... Existem outros tratamentos que promovem um volume mediano, um volume sutil, que são super seguros, né? Os próprios bioestimuladores de colágeno, alguns ativos de intradermoterapia, que aumenta a própria gordura do tecido da pessoa, alguns medicamentos que fazem o aumento da performance muscular também, para quem malha. Então, vai também muito da questão do que realmente o paciente quer. E aí, o risco que ele quer correr. O mais seguro mesmo, mulherada, é o agachamento, tá? Esse aí não vai ter contraindicação. Fica igual, amigo. Um bom desenho. É porque aí eu agacho melhor o amiga, músculo, né? Amiga, eu trabalhei 10 anos, amiga. Eu acho que isso Deixa é eu te... Eu acho que ela tá... eu já desenho do Gente, músculo eu já não é construí igual. glúteo, mulher tábua, que ficou com glúteo. Claro, fala assim, ai, nossa, vai ficar redonda. E eu já não falando. Mas fica com glúteo bonito. Mas aquele glúteo, Entendeu? assim, aquela Também fica o desenho borrebinha, muscular do não é glúteo. bonito. Não é redonda. Não é, ele tem um certo, entendeu? Então, assim, mas você quer crescer o glúteo, o melhor é o agachamento. Porque Mais saudável, os mais outros, seguro. ninguém garante nada. É bom só tem ponto coragem, isso. não. Só ele, mas assim, eu entendo por que tantas mulheres hoje têm se arriscado, não é o meu caso, né, enfim, tem recurso pra isso, eu tenho porque de fato é muito caro, mas assim, eu entendo que muitas mulheres têm buscado isso porque justamente é o refinamento, Isso, né? o bumbum que a gente tem visto hoje aí exposto, e no carnaval a gente viu muito mais, infelizmente, né? Ele não é o bumbum só do treino, esse bumbum, a voltinha redondinha, então assim, essa busca por perfeição, essa busca por vir aquele padrão ali, o meu padrão é esse é o corpo que eu quero, as mulheres estão se submetendo sim a esses procedimentos e assumindo risco, né? Também muitas vezes elas não sabem tanto do risco, porque se for parar para pensar também, muitos procedimentos estéticos não são arriscados. Então muitas não sabem do risco do PMMA. E de fato, a maioria dá certo do que não dá certo. Eu não consigo acreditar que em pleno século XXI, nós estamos falando de 2026, hoje uma mulher não sabe de um risco do PMMA. Ela faz sabendo. Aí é querer também. Eu acho que ela faz Ainda sabendo, mais com a internet, dá um Google ali. assumindo o risco. É. O que pode acontecer, que e aí assim, né, tô falando aqui baseado fonte voz da minha cabeça, é ela não saber que está sendo aplicado o PMMA nela. Nossa, aí já é um crime, né? Aí já é um absurdo. entendeu? Mas existe casos. Você tá, aí, entendeu? Então a fonte vozes da minha cabeça, ela é real. Vendendo gato por leve. Mas é porque às vezes, assim, promete que vai ter o resultado, igual, por exemplo, eu tava discutindo isso com a minha personal. O ácido hialurônico foi aquilo que você trouxe, né? Não é algo que vai ter tanta durabilidade, não é algo que vai se volumizar tanto, a não ser que a pessoa deixe ali uma fortuna. E aí a pessoa tá, enfim, um procedimento que me custaria, exemplo, 100k, eu tô pagando 10k, não é possível que eu não faça a conta que tem alguma coisa errada, né? E aí eu vou ter, teoricamente, o mesmo resultado que seria do PMMA, e aí eu tô acreditando que tá me aplicando ácido hialurônico. Eu acho que às vezes as pessoas querem ser enganadas, elas se deixam ser enganadas, não faz sentido.
né? E eu tenho visto muito, assim, hoje as redes sociais estão tomadas por harmonização glútea. A gente escuta como harmonização glútea. O que está sendo aplicado ali, tem profissional que revela, mas tem profissional que não... Não, tem profissional que fala abertamente que coloca PPMA. Médicos, dermatologistas que têm feito o procedimento, né? É igual o peeling de fenol. Gente, a pessoa que passa por um peeling de fenol é corajosa, é um outro risco, mas fica com uma pele perfeita. A pele fica de porcelana. É verdade. Você faz? Se ela... Não, isso eu não faço. Isso eu falo que se a pessoa ela aguentar passar pelo processo, ela vai ter realmente esse benefício depois. Mas são poucos os casos que eu diria, nossa, é só com isso que resolve. Graças a Deus a gente tem várias alternativas. Quando a pessoa vai passar por uma avaliação comigo, eu olho tudo e eu sempre falo, vou fazer um planejamento para você e te explicar as alternativas que você tem. Porque é muito ruim também eu virar pra pessoa e dizer, para você só dá certo se for isso. Nossa, é muito triste. Então, quanto mais... Hoje em dia tem muitas outras opções que tem para fazer. Aí por isso que eu digo que a estética, ela tá avançando e a gente vai ter cada vez mais opções de coisas para melhorar nesse sentido. Show. Assim, voltando, a gente volta um pouquinho, porque acaba que o tema, ele não tem como sair, sabe? Ele tá muito conectado com a saúde emocional. Isso é um fato. E porque até eu já comentei com isso com as meninas, porque o poder da mulher, como que a mulher governa? Ela governa, uma das formas de governo da mulher é a beleza. Então, para nós é muito importante. Só que, por vezes, a gente vai tentar, pela beleza, resolver algo que não é aquele problema, né? E porque vem uma distorção de imagem, vem toda uma questão emocional, de que o lugar de ser tratado não seria numa mesa estética. Eu gostaria de perguntar para a senhora, até para que quem está nos ouvindo puder escutar e que sirva de um alerta. Talvez você está ali já planejando fazer não só a harmonização facial, mas uma cirurgia mesmo, algo que é definitivo. E talvez você está querendo curar uma dor através de um procedimento estético. Existe algo assim que a senhora já percebeu que você pode ligar um alerta e falar, olha, calma, não que você não possa fazer a harmonização facial ou esse procedimento em específico, mas talvez o primeiro passo não seria tratar primeiro aqui, esse lugar aqui, e posteriormente a gente vir com essa outra abordagem? Essa resposta eu gostaria sim, porque isso vai passar, né, na TV em Movimento. Sim, muitas mulheres estão nos escutando e isso é uma dor da mulher. Nós queremos nos sentir bonitas, isso, e é válido. Você é comprovado que você se sente, a sua energia interna muda quando você olha no espelho e gosta do que tá vendo. Então isso não é errado, você buscar alternativas para poder melhorar, mas às vezes você tá querendo resolver isso para tapar um buraco e não vai acontecer. Então, vamos ouvir a profissional agora. Muitas vezes pode não acontecer, mas também ela não vai ter uma consequência. Igual quando a gente diz, eu tô triste, vamos fazer compras no shopping. Mas tem uma consequência. Você não vai curar. Mas assim, você ter feito a compra no shopping... Vai endividar. Depende, tem gente que tem dinheiro. Não vai te trazer aquela felicidade em excesso, momentânea, né? não vai. Excesso, claro, aí a questão de aí já se trata para uma patologia, né? Eu digo assim, aquela coisa ali que não chega tanto. Então, na verdade, vai muito da autoconsciência da pessoa, porque até para o profissional que não é da área, não tem como, numa primeira conversa, você entender o que a pessoa está passando, ainda mais que ela não vai te falar da vida dela, né? Não vai falar que está querendo fazer uma harmonização para isso, para aquilo, ou está se sentindo assim, sabe? Então, eu vejo mais, muita gente fala disso, de pessoas que estão recorrendo a algum procedimento, está querendo ficar mais bonita, para provar algo para alguém, ou para ela mesma, ou porque está passando por um processo emocional. Esse daí é a quantidade mínima de pessoas. Eu posso te afirmar categoricamente que o que mais acontece é o contrário. É mulheres que
que já estão nessa situação porque elas não se dão a liberdade de se sentirem melhores. É mulher que mudou o corpo depois dos filhos e o casamento dela já não está do mesmo jeito, ela não tem mais a coragem, às vezes, de aparecer nua na frente do marido, ela acha que envelheceu, mas na verdade ela casou com ele muito jovem, ela já não tem a mesma imagem, e homem não envelhece igual a mulher, não, vai envelhecendo, vai ficando bonito. E aí ocorre aquela, né? Homem grisalho é um comparação. charme. Mulher com cabelo branco, desleixo. 40, hein, amiga? Como é que é o do comércio? Homem, ele Alcança o auge aos 40. Homem com 40. Ele alcança o auge da estrutura óssea. A mulher com 40 já tá Mas perdendo graças a Deus que óssea. isso mudou muito pra gente, né? Porque se pegar uma mulher com 60 anos, da década de 80, de 70 para agora, uma de 60, né? Graças a Deus já melhorou bastante. Mas, de fato, se a gente for entrar nessa daí para comparar com o homem, a gente... Ambos casam com 25 anos, quando estão com 50, a mulher parece ter 60, fica 40. E ambos não fizerem nada. A dura realidade. Graças a Deus. Então, o que a gente vê mais, na Sim. verdade, é uma transformação para o bem. Porque aí, depois disso, quando ela se sente bem, se sente mais bonita, tudo muda. Né? O nosso coração, nossos comportamentos, né? Com base no que o nosso coração transborda. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que saúde é o quê? Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, se você não se sente bem, não se sente bonita, tem baixa autoestima, isso vai impactar no social e no mental. Você não vai ter saúde. Com certeza. E às vezes, por conta que a mulher acha que é supérfluo ela correr atrás de ficar mais bonita, ou de se resgatar, ou às vezes de se sentir mais feminina, ou às vezes querer ser mais empoderada, ter poder. E isso, com certeza, te falo, porque eu converso com muitas mulheres todos os dias, a gente consegue ter muito mais um impacto positivo do que essas que aparecem querendo fazer pelo fato de estarem emocionalmente doentes. A gente tira a mulher da doença emocional. É mais fácil acontecer. Que bom, graças a Deus, né, doutora? Eu acredito nisso. Justamente. Doutora, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio. Que pena, que é um assunto tão gostoso, né? Falar de estética. Chama coisa que toda mulher Nós gosta, temos né? um ranking mundial dos procedimentos mais feitos. A gente tem um ranking aqui no Brasil também, mas eu quero saber lá na clínica da senhora, qual é o procedimento mais realizado? São os tratamentos de rejuvenescimento. Então, toxina botulínica, que a gente consegue prevenir e reverter as rugas. Bioestimuladores de colágeno, que são os tratamentos com ativos que firmam mais a pele, uma pele que já está desgastada, que já está solta. E também preenchimento, nesse caso, com ácido hialurônico, salvados com esse, porque a gente consegue devolver algumas estruturas perdidas. Assim eu consigo tratar a pele, gordura e estrutura óssea. Por exemplo, você falou muito da mandíbula, mas a partir dos 30 anos a gente vai tendo sedimentação óssea e a parte que mais impacta nisso é o ângulo da mandíbula. Então, eu claro, né, de acordo com o tamanho correto de cada pessoa, tem que estudar isso, mas é uma área que eu proponho muito para os pacientes. Eu falo, eu tenho um produto que imita o osso e imita a gordura que você perdeu. Então, o certo é analisar o que foi perdido no rosto e a gente só vai repor. Eu trabalho muito com isso, porque eu trabalho muito com mulheres nessa idade que estão passando por esse processo de envelhecimento e já estão aparecendo esses sinais. Então, a gente vai repor o que não tem mais. Então, eu vou devolver uma pele mais firme, eu vou devolver um formato que tinha antes e agora não tem mais e mudou. Né? Então, assim a gente consegue não fazer a pessoa perder a identidade. Na verdade, ela está perdendo a identidade envelhecendo. Porque se você passa 10 anos sem ver uma pessoa e você olha para ela, você diz, nossa, tanto que fulano envelheceu. As mudanças vão acontecendo aos poucos, mas quando passa de muitos anos para o outro, é uma mudança muito drástica. Então, de fato, você está perdendo a sua identidade. Você não tem mais o mesmo rosto, você nem tem mais os mesmos documentos que você tinha 15 anos. Então, a gente vai mudando. Ai, mas tem que se aceitar, a gente sabe que vai envelhecer e tal. A pessoa, muitas mulheres que falam assim, às vezes chega lá na frente, elas se arrependem. Por quê?
a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente não está preparado para nada do que vai acontecer. Nós sabemos que vamos morrer, nós sabemos que nossos pais vão morrer, que nossos parentes vão falecer, mas no dia que acontece, ninguém está preparado. Do mesmo jeito que quando chega o envelhecimento, que você se achava bonito e você não se acha mais, você não está preparado para quando isso vai acontecer. Então, a pessoa que diz que quer envelhecer de uma forma natural, lá na frente, muitas vezes, ela pode se deparar com a situação e ter de baixa autoestima. E aí, eu até, também muitas mulheres me perguntam em relação ao que a gente estava falando, em relação a achar que é supérfluo, achar que não devemos mexer no corpo, porque o nosso corpo, ele é um templo de Deus. Então, muitas mulheres acham errado, às vezes, até usar um brinco, ou usar 2, 3 brincos na orelha, se transformar, fazer às vezes uma cirurgia plástica, porque pode ser uma intervenção, mas tem muitas partes na Bíblia que afirmam que a mulher, ela deve se cuidar. Eu até tinha falado que eu tinha separado umas frases que falam isso, mas justamente fala que em Coríntios fala muito isso, que nosso corpo, ele é um templo de Deus, então a gente não pode negligenciar, a gente tem que preservar, honrar e cuidar. E quando eu falo disso, eu não falo só de rosto, eu falo do corpo também. A gente tem que estar em movimento, tem que fazer exercícios, tem que ter um corpo, padrão ter um corpo magro, mas às vezes também ter um corpo magro, dependendo da pessoa, é uma forma mais saudável. E também em relação ao rosto, hoje em dia a gente faz muito coisas no cabelo que antes não se fazia. Então, a harmonização, ela tá mudando um pouco isso também, porque daqui a alguns anos vai ser comum todo mundo fazer. A pergunta vai ficar cabelo acessível? Porque Será que assim, um dia fica, né? não é assim que não tem coragem de fazer, é porque, entendeu? Tudo custa muito. A toxina, cada 4 meses. Então, assim, tudo hoje ainda demanda muito recurso. Eu imagino que tem muitas mulheres que até desejariam fazer e ficam frustradas por não ter recurso financeiro para isso. Existe, assim, você tem ciência desse mundo, se lá na frente vai ter mais quebra de patente, se vai ter coisa mais barata aí pra gente? Eu acho que se for analisado de uns anos pra cá, tá bem mais acessível, né? Pensa que há alguns anos atrás era só as famosas que faziam botox, né? Sim. E agora não, realmente todo mundo, tem vários lugares que a gente vê muita diferença. Muitas marcas, né? Muitas marcas Vai muito patente, mais, dá mercado. muito mais profissionais no mercado disponíveis também, e cada vez vindo mais ativos que promovem muito mais produtos. Às vezes eu não posso comprar esse, mas aí lá na frente surge um outro que promove um efeito parecido, ou tão bom quanto e com um valor menor. Então, a gente está estudando mesmo lá na clínica vários ativos que vão surgir o ano que vem, que já está sendo visado, que a Vigilância Sanitária daqui a pouco aprova, que com certeza eles vão vir com um valor bem menor para firmeza de pele, para tratamento de uma forma sistêmica, ainda mais nessa pegada que está agora de Monjauro, de todo mundo emagrecer, desses medicamentos, né, que ativam o sistema metabólico e tudo, que trazem esses outros benefícios. E vai surgindo cada vez mais, eu acredito que com o passar dos anos vai estar mais acessível, sim. Claro, aí, galerinha, de olho. Como eu falei, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio, mas eu quero fazer duas perguntas não, né? Uma pergunta é para todo mundo e a outra é o seguinte, é só rapidinho. Qual a melhor idade para começar a fazer tratamento estético? Existe uma melhor idade? Existe uma indicação? Eu sempre falo que não é bom passar dos 30. Certo. Quem não precisa de nada, ainda precisa fazer 3 procedimentos para prevenir. Para querer continuar com aquele rosto, né, por muito tempo ainda. Porque a partir dos 25 anos já não se produz mais colágeno, a gente vai sofrendo as consequências disso. Por isso que vai aparecendo as marcas das linhas de expressão, que são as rugas, e vai aparecendo a queda da pele, a gente vai percebendo pouco a pouco. Então, eu acho que o ideal, se for parar para pensar, ou na teoria o certo, seria 25. Mas, na minha opinião, dá para esperar até os 30. Deu os 30. Mas deu 30. Deixa eu ir lá, mesmo que eu não esteja vendo nada no meu Deu rosto. 30. Deixa eu ir lá ver o que a doutora acha. Todo mundo aqui é 30 a mais, né?
Então vamos lá, gente. E tem que parar pra pensar o seguinte, muitas mulheres falam assim pra mim, ai, doutora, é tão injusto. Por que que Deus fez rugas? Por que que Deus deixa a gente ficar assim? Foi a gente que Por falou na quê? relação. Glória. A culpa é nossa. Aí eu falava, Corpo Deus... ficar perfeito só. Eu falei, Deus é perfeito. Eu falei, sabe por que que ele fez isso? Porque antes era uma maneira das pessoas verem que aquela pessoa que tinha muitas rugas, aquela pessoa que parecia, quanto mais velha ela parecia, mais caída parecia, mais aquela pessoa ela era digna de credibilidade. Essa era uma pessoa em que as pessoas buscavam para pedir conselhos e era considerada uma pessoa sábia, digna de sabedoria e que passava todos os conselhos e as pessoas obedeciam. Infelizmente, a sociedade mudou muito hoje. Hoje, uma pessoa que tem essas características é o contrário, ela não tem mais credibilidade. Então, ainda bem que existem recursos para a gente conseguir passar, né, essa imagem, não passar uma imagem de incredibilidade, né? Pode ver que as pessoas idosas hoje, elas já não são tratadas como as pessoas que viveram muito e são sábias, principalmente nessa nova geração. Então, a gente tem que, às vezes, olhar isso como um trunfo que a gente tem e uma oportunidade, né, do que o contrário. Viva a ciência, gente. Gente, temos procedimentos estéticos aqui nessa bancada. Quiseram eu ter recurso pra ter mais, entendeu? Isso, o que que você tem, Eu amiga? tenho Botox, toxina botulínica, que da agora, da última vez, não pegou. E tenho preenchimento de olheira. Tem Isso. mais alguma coisa que você queria fazer? Eu queria, agora já não sei mais, porque parece que ter o queixinho pra dentro e o rosto redondo é ser feminina, né? Mas eu queria fazer a projeção mais aqui do meu mento. Mas eu tenho de uns, assim, eu já faço esses cuidados desde antes dos 30. Protetor solar, toxina botulínica também eu faço desde os meus 29. Só que de uns 3, 4 anos pra cá, eu comecei a ter uma rotina de skincare mais dedicada. Então, eu senti que isso melhorou muito a qualidade da minha pele. Muito mesmo. Gabi, você tem, amiga? Tenho, pá, ixi, olha, isso tem. Aliás, algumas coisas eu já fiz, mas eu acho que não, já foi, né? Foi com Deus, não fiz pra sempre. Mas o que eu tenho aqui agora, Agora, nesse momento. eu fiz rinoplastia. Tá falando de estética, É, né? amiga. Então, Tudo Rinoplastia, silicone. Eu também, próximo. Fazia Então. Mas eu já fiz preenchimento de olheira, já faz um tempinho, precisa fazer de novo. Aqui o Botox tem que comer também, né? É isso. Doutora, a senhora tem algum procedimento? Quase todo. Porque é o que mais o nosso público deve estar querendo, né? Saber. Ou vocês acham que essas carinhas aqui, ó, acho que 20 e poucos anos, né? Até mais, bebê. É quase, eu tô quase com 40. Misericórdia, Jesus. Você não precisa falar, não, não precisa... Eu sou empolgada, né? Chega uma coisa nova, eu quero e tal, mesmo, né? Então, tipo, a gente às vezes até testa também pra também saber o que que o paciente passa ali nessa laca, né? Como que é? Como é que eu tô propondo uma coisa pra uma pessoa que eu nunca experimentei, nem sei. E tô dizendo que é bom, né? Então, mas por questão também disso, né? De saber dizer, olha, você vai sentir isso, no pós vai acontecer isso, você vai sentir uma fisgadinha assim, ou vai acontecer tal coisa. E a gente conseguir até mesmo orientar melhor. Mas eu foco muito em tratamentos de rejuvenescimento, na questão da prevenção. Peelings eu faço desde os 20 e poucos anos. Já fiz peeling muito também. Labial já fiz. Isso. Estimulador de colágeno também, mas são procedimentos que não precisa estar fazendo toda hora. Eu faço uma vez a cada 1 ano e meio, por aí. Agora os preenchimentos... Saiu, tem que colocar de novo. Tem 8 seringas, 8 ml no rosto. Esse ano eu coloquei. Não parece. Gente, exatamente, eu já ia falar. Bem natural. Bem E natural. você, Tatá? Eu vou falar. A senhora tem boca? Desculpa perguntar. Tem uma, já deve ter saído um bocado. Já deve estar só um pouquinho. Bigode chinês? Sim. Olheira, bigode chinês, marionete, o prediós que a gente chama aqui, que é o contorno. Bigode, seringa. Que às vezes o pessoal quer saber. Mandíbula. Por que eu tenho mandíbula? Mandíbula e menta, ela esconde papada. Então eu falo, gente, às vezes por quando isso eu tô que eu vendo fui a minha fazer. papada, não é que eu engordei, acho que o meu preenchimento saiu. Esconde muito a papada. Eu tô querendo Então tem fazer muita gente que faz por isso. conta disso também. Apesar que agora eu acho. Agora, né, amiga? Que babada, gente. Sabe que essa menina tem. Bem tapada. Agora eu já não sei se eu preciso tanto. E você, Tatá? Conta pra Eu nós. tenho Botox. Eu já fiz o
bioestimulador de colágeno. E o último que eu fiz, gente, que eu amei, preenchimento do bigode chinês. Gente, eu amei demais. Gente, A diferença. E Uhum. assim, eu vou falar pra você, doutora, eu sou daquelas cagona que chega, olha, pra eu colocar um botox na minha vida com um sacrifício. Foi. Com medo que eu não vou ficar natural, que vai desmantelar tudo. Mas aí eu fiz o preenchimento e eu amei. E aí os outros, né? Peeling, faz microagulhamento, nananã, essas coisas. Essas coisinhas. Mas, assim, Essas tipo que é, sempre, né? Lavian e tudo. Mas, gente, é uma diferença, assim, surreal, né, doutora? Ah. E realmente é uma coisa, assim, pra nós que vai chegando, passando os 30, faz uma diferença e mexe mesmo. Não tem como. Por mais que você tenha identidade firmada, por mais que você ali se olhe, se ache bonita, mas você fala, poxa, aqui dava pra dar uma melhorada, aqui dava pra... Então, assim, eu sou totalmente a favor. Eu mandei total. Com equilíbrio. É ordem e decência, né, gente? É ordem e decência. É só ir fazendo aos poucos, que aí você vai conseguindo ver, né, ali acontecendo. E eu acho que, acima de tudo, você ter muita confiança no profissional que você tá se entregando. Eu falo isso. Acho que isso faz muita diferença, porque é aquilo que eu falei, assim, hoje a gente vê tanta gente promovendo, né, isso, e são tantas áreas Na verdade, da a única medicina, coisa que... da saúde que pode fazer isso, que é tanta gente... E gente é gente. Tem gente ruim em todo canto. Tem Então, qualquer bom e profissão, ruim, qualquer se profissão. você pegar um profissional que é, assim, que tem esse cuidado, né? E ficou Sensato, muito claro em toda a sua fala que o quanto você tem esse olhar pro paciente, a gente fica mais confiante em fazer. E aí entra literalmente 100% como um benefício. Eu falo que a única coisa que você tem, tipo assim, que não é da área, a única coisa que tem o paciente é confiar no profissional. Às vezes ver os resultados, né, olhar, ver se tem algum caso parecido, e ter aquela conversa e sentir que deu aquela conexão. Porque você não vai olhar para um frasco de toxina e saber se ele tá hiperdiluído ou não. Você não vai olhar com traço, planejamento que ela fez e saber se é uma técnica atual ou não. Infelizmente, a única coisa que você tem é aquela conversa com o Lembrei de mais primeiro. um, gente. Eu também. Você fez rinomodelação, não, né, amigo? Você Não, rinoplastia. Eu fiz. O meu foi rinomodelação também. Remodelação é maravilhoso. Tirei a Ursinho, voltinha, né? Gente, o papo tá tão gostoso, doutora, mas pena que a gente já tá chegando no final, não, a gente já chegou. Eu quero despedir aqui da bancada, das meninas. Su, amiga, tem algum recado pra mulherada? Tem algum conselho aí, né? Que a gente tem 30 mais, mas olha a carinha dessas meninas aqui, gente. Tem algum conselho? Eu só gosto de estar aqui porque... Mas eu vou fazer de novo, né? Não pegou, mas não significa olha, que eu não nunca vou mais insistir. pegará. Doutora, primeiro eu quero te agradecer pela sua presença aqui, pelo seu sim. Acho que foi um tempo super enriquecedor para todo mundo que está nos assistindo, né? Eu acho que esse é um tema, de certa forma, delicado, porque você está mexendo com a imagem, com a estética, com a autoestima. É um tema profundo que traz outras coisas à tona, como nós tratamos durante muitas todo abas, o episódio. Então, assim, eu quero te agradecer pela sua sensibilidade. Eu acho que você explanou tudo com muita calma, com muita clareza. Ficou muito clara a sua expertise, né? O seu profissionalismo. E agradecer que mulheres tenham sido tocadas, né? Pela sua mensagem. Nós somos aqui portas-vozes, embaixadoras do reino. E o recado que eu quero deixar para você é: se você tem vontade de fazer, não fica se apegando ao que um disse, ao que o outro disse. Não tenha como padrão as grandes celebridades. Olhe para você, veja o que você não gosta em você e procure, mude, gente, porque vale muito a pena você olhar no espelho e gostar do que você vê. Muda muito a vida, sabia? Eu tenho um paciente que melhorou o rosto e falou, nossa, eu até entrei na academia, agora até cuidado do coisa, entendeu? Gabi, recadinho para nossa audiência, despeça da nossa audiência. Agradecer a doutora Laura pela disponibilidade, pela atenção, pelo afeto, porque é um afeto para nós e para as nossas ouvintes, porque hoje o assunto é de mulher. Amamos falar sobre isso. É muito gostoso, porque isso faz parte de ser mulher. Se cuidar é ser mulher. E é claro, a gente precisa tomar um cuidado, pensar na saúde, pensar e pesquisar sobre o profissional. Mas é dica, gente,
provoquei aqui porque a minha função é provocar. Mas assim, eu creio que tem como sim você permanecer na sua identidade firmada e cuidando, melhorando, ficando cada vez mais linda, mais gata, mais diva, mais maravilhosa para brilhar tudo que você tem, todos os seus dons e talentos que tá aí dentro de você, nesse pacotão bonitão que Deus fez. É isso. Isso. Doutora, se despeça da nossa audiência também e fala pra gente um pouquinho como acessar a senhora, clínica, rede social, tudo. E um conselho pra nossa mulherada que tá, né, que a gente tá aí nesse século XXI, como a Su falou, e muitas vezes a gente é pressionada, né, pelas redes sociais, pela opinião das pessoas, nós somos influenciadas. Então, eu queria que a senhora deixasse um recado para nossas mulheres também aí em relação a isso. Quero agradecer por estar aqui, o convite de vocês. Muito legal esse bate-papo. O que eu falo para a audiência, para as mulheres, é encarar isso como uma ferramenta. A gente está numa geração que a gente tem uma sorte de ter opções de mudar, de fazer aquilo que a gente não gosta, melhorar. Então, como qualquer ferramenta, a gente pode usar para o bem, ter benefícios ou mal. Então, é só saber ponderar mesmo, ir atrás do profissional correto, ter essa conversa, como eu falei, e fazendo aos poucos se tiver medo, mas não deixar de fazer. Vai, apesar do medo, porque é grande chances de dar certo, sim. Então, e os benefícios depois virão com certeza, porque, gente, só quem tem baixa autoestima que sabe o tanto que é ruim. E às vezes ela nem sabe que tem baixa autoestima. Às vezes ela não tem a coragem, às vezes, de pedir um aumento no trabalho. Às vezes não tem a coragem de sair do relacionamento tóxico. E nem sabe que é um problema da baixa autoestima ali, que já está enraizada há muitos anos. E às vezes a mulher, quando ela se dá essa oportunidade e usa essas ferramentas que a gente tem atuais, ela de certa forma floresce. Então, se deem essa oportunidade. É esse o meu recado para hoje. Doutora, a senhora tem clínica em Brasília? Onde que a senhora tem? A minha clínica fica no Sudoeste. Quem quiser me encontrar, estou nas redes sociais, né? Meu Instagram, que é o @DRA, né? Laura Tavares, doutora Laura Tavares, sou eu mesma que respondo. Qualquer dúvida, quer saber sobre qualquer procedimento, qualquer coisa, dizer que me assistiu, estou... Qual que é o nome da clínica da senhora? Leva meu nome, Clínica Laura Tavares. Ok, muito bem. Mulherada linda aqui do nosso podcast do Entre Ele e Elas. Nós esperamos que vocês tenham gostado muito do nosso episódio de hoje. Todas as redes sociais da doutora Laura nós vamos deixar disponível no episódio que vai pro YouTube, tá? Então, nós vamos deixar disponível todas as redes sociais da doutora, como vocês conseguem acessá-la. Aqui no nosso episódio também vai ficar disponível no YouTube para vocês reverem quantas vezes vocês quiserem. E é o seguinte, se você tem uma amiga que tá querendo cometer uma loucura de mudar completamente, manda esse episódio pra ele e fala assim, amiga, calma que eu vou te mandar um episódio aqui, vou te mandar um conteúdo pra você assistir, pra você repensar e fazer tudo com equilíbrio, como as meninas falaram, e a doutora também, é um recurso que a gente usa ao nosso favor, pra melhorar, potencializar aquilo que já existe entre nós, que já existe em nós, né? Outra coisa, o nosso podcast, ele é totalmente filantrópico e nós temos aqui o maior prazer de trazer pessoas como a doutora Laura, com um grande gabarito, com especialização, com formação, para trazer informação de qualidade para vocês. Então, se você quer muito nos auxiliar, depositando uma semente no reino de Deus para expandir o nosso podcast, para que a nossa voz chegue em mais pessoas. A gente também vai te falar como no nosso canal do YouTube, tá? No nosso vídeo, no episódio que vai pro YouTube, como você ajudar o reino de Deus e a gente expandir ainda mais o movimento do Entre Ele e Elas. E nós estamos finalizando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Até o próximo. Tchau.